Fala, guerreiro! Queria sempre chegar aqui com aquela energia, motivar vocês a fazer as coisas, mas o vídeo de hoje vai ser um alerta, tá? Um alerta para muitos que estão aí dormindo, que não estão conectados a uma certa realidade, tá? Para muitos que não se deram conta de que o mundo está mudando cada vez mais rápido. A gente está em um final de ciclo, para quem não sabe, ciclo econômico. Se você não percebeu, se você não olha a história, pelo menos a cada 10 anos a gente tem uma crise. A última que a gente viu foi em 2008, essa é um dos ciclos que está se alargando mais, tá? Para ter um rompimento. E você que está trabalhando como developer, está empregado, você precisa ver esse filme, tá? Esse fim de semana eu assisti o filme O Pagamento com o Ben Affleck, em inglês é Paycheck, tá? Eu não sei se tem nas plataformas do Brasil, mas vale muito a pena você assistir esse filme. Esse filme mostra uma realidade do que aconteceu lá em 2011, tá? Depois foi o desenrolar da crise de 2008, onde mostra uma indústria pujante, uma empresa gigante, que em algum momento percebe que tem várias divisões da sua empresa que não estão dando resultado, elas estão dando mais custo do que retorno. E o presidente da empresa, junto com o conselho de investidores, começa a tomar uma atitude. Por quê? Se você não entende sobre empresa, você não entende sobre capital, você vai sofrer com essa história, porque você vai achar que é uma injustiça do capitalismo, né? Muita gente acha isso, mas na verdade os investidores pegam o recurso deles, tá? O recurso de famílias, o recurso de investimento de muitas pessoas, às vezes estão juntos num fundo de pensão. Então, muitas empresas os donos são fundos de pensão, ou seja, é a aposentadoria de muita gente que está em jogo. E acontece que o board, o conselho, decide, cara, precisamos cortar custos. E se a empresa, né, tem um custo alto, é aonde? É na sua mão de obra. Tá? Às vezes uma empresa tem um custo alto na compra de material, mas você é developer, desenvolvedor de software, é o maior custo da indústria de serviços de desenvolvimento de software. Se uma empresa decide que uma divisão não está dando resultado, ela decide cortar, o que você acha que acontece? Muitas empresas começam a fazer os famigerados layoffs, tá? E aí, nesse filme mostra exatamente um caso desse, onde pessoas que ajudaram a construir a empresa, né, não estão de acordo com esse corte, não estão de acordo com corte de gasto, mandar gente embora, mandar gente que estava dando resultado, sabe? Porque a decisão, às vezes, de corte não é dos mais baratos, não é dos mais júniores. Às vezes é, cara, quem que custa mais, né? E de repente você vê as pessoas que ficaram lá, falam assim, como é que eu toco esse barco aqui com menos pessoas? Então é um desespero não só para os que ficam, para os que saem, né? Famílias começam a brigar, famílias começam a ver que aquela realidade que elas viviam vai se acabar. Então, no caso ali, para algumas pessoas, ela recebe 3 meses de salário, paga uma empresa de headhunter, uma empresa de RH de realocação para eles estarem lá buscando emprego. E é um desespero, porque muitas dessas pessoas estavam dando a sua vida, estavam dando o seu melhor para aquela empresa. Ou seja, no plano de carreira delas, estava crescer, conseguir subir um cargo naquela empresa. Não estava no mindset dela que aquela empresa ia mandar elas embora. Elas não sabiam o que fazer fora daquela empresa. Então a gente vê pessoas se suicidando, né? Porque a vida delas era aquilo. A pessoa se revolta. É um caso bem grave, né? Uma esposa falava, não, você pega a sua roupa, se veste, pega a sua maletinha e sai de casa. Você não vai deixar que os outros saibam que você está desempregado, não. Aqui não. Então a esposa fica revoltada
do cara não ter um emprego. Então, essa é uma realidade que está cada vez crescendo. Então, você precisa criar mecanismos para se defender disso, porque você não tem estabilidade e segurança quando você está numa empresa. Não existe estabilidade real, não existe segurança real. Você precisa construir a sua. Você precisa ir lá e realmente falar assim, cara, ser muito difícil de ser substituído. Imagina que nesse filme, um dos caras que é mandado embora, que é o Ben Affleck, cara, o cara, 12 anos de empresa, o cara foi 3 anos consecutivos campeão de vendas na sua divisão e de repente aquilo desmorona. Ele não tinha um plano B. Ele tinha a casa hipotecada, né, no caso seria, no Brasil seria financiada, ele tinha o carro financiado, né, ele estava pagando o clube de golfe, ele estava com o PlayStation do filho dele financiado, sabe? Era muita coisa que acontecia ali ao redor daquela família que estava errada. Então você precisa ter um pouco de pé na realidade. Quando você olha pessoas que vendem investimentos, né? um Thiago Nigro, pessoas que realmente mostram sobre educação financeira, o primo pobre, o primo rico, o Robert Kiyosaki. Então todas essas pessoas, elas falam uma coisa: você precisa ter 6 meses do seu custo de vida em uma reserva de emergência. Eu não gosto desse nome, falar uma reserva de oportunidade. Por quê? Porque eu não quero ter que entrar numa emergência. Então se a sua mentalidade é, cara, tô dando meu melhor, eu sou a estrela aqui no show e a empresa tá indo bem, eu sei, tá um momento difícil, mas tá indo bem. Como é que é esse tá indo bem? A empresa tá sendo lucrativa, sabe? Aquilo que você tá fazendo tá produzindo resultado para os investidores. Se você não se preocupar com isso, porque você acha que é a ganância do capitalismo malvadão, você vai se dar mal. Você tem que colocar o seu pé na realidade. A realidade é: vivemos em um mundo capitalista, onde o capital investe em negócios, investe em soluções, investe até no treinamento de pessoas como você, como eu, né? Eles gastam horrores em treinamento para a gente ficar melhor, para que a gente seja mais eficiente, para que a gente faça o quê? Dê mais lucro. Se você quer fugir dessa realidade, tá tudo bem. Você quer viver numa utopia, tá tudo bem, mas um dia a realidade vai bater na sua porta. Não adianta você pode até pensar diferente, mas um dia a realidade vai bater na sua porta. Então, 2 coisas que eu quero que você se preocupe, tá? Começa a olhar para um caso onde, cara, acontece isso com você. O que você faria? Você tem um plano para caso a empresa que você tá saia demitindo todo mundo? Você tem um plano para você não perder a sua casa, para não perder o seu carro, para não destruir a sua família, né? Porque no filme lá mostra que algumas famílias saíram destruídas desse processo, tá? Então você precisa realmente ter um plano para isso. Então olha para suas finanças, olha para suas dívidas e olha para sua empregabilidade, tá? O que eu quero ensinar aqui nesse canal é: você precisa aumentar a sua empregabilidade. Se você ainda não conseguiu o seu emprego, cara, já pensa assim, olha, dia que eu colocar o meu primeiro salário no bolso, 10% desse salário eu vou colocar no investimento, porque é muito fácil você sair correndo e pagando tudo aquilo que você deve e não pensando em você primeiro, né? Você já viu, quem já voou de avião? Tem muita gente que nunca voou de avião, mas quem já voou de avião, quando você entra no avião, antes de decolar, tem uma instrução. E nessa instrução fala que se o avião despressurizar, imagina você está a não sei quantos quilômetros de altitude, não é? Quantos 1000 metros de altitude, pode ser que a cabine despressurize. Se a cabine despressurizar, você não vai ter oxigênio suficiente para você respirar. Então ele fala, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. E a primeira instrução, cara, coloca a máscara em você primeiro, tá? Coloca a máscara
de oxigênio de você primeiro, depois você vai salvar as outras pessoas, ou seja, se salva primeiro, cria o seu colchão primeiro, depois você vai correr. Então, e o segundo passo é, seja empregável, ou seja, tenha networking, tenha o seu LinkedIn em dia, faça aqui, posta alguma coisa no LinkedIn de vez em quando para aumentar o seu SSI, para aumentar o alcance que a sua marca pessoal, que você como pessoa tem nas empresas, tá? É um alerta, mas ao mesmo tempo é um vídeo muito importante para você acordar. A realidade é, eu gosto muito das empresas que cuidam dos funcionários, mas isso é uma verdade até o dia que os sócios chegarem e falar assim, vamos cortar custo. E aí, meu filho, é um Deus nos acuda. Se você não viu essa película, O Pagamento, você não viu esse filme, olha aqui misturando português com espanhol, se você não viu esse filme, O Pagamento, em inglês é o Paycheck, cara, vale a pena. Pega essa semana, pega o próximo final de semana para assistir esse filme, para você pensar e você fazer uma estratégia que realmente você não fique de calça curta se as coisas mudarem, tá bom? Um abraço, boa semana, bora pra cima!